Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 13. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra. Agradecemos a ti, ó Deus, porque o Senhor Deus nos ama, o Senhor Deus nos considera filhos, e que possamos, ó Deus, compreender a partir desse texto que as dificuldades vêm sobre nós, mas para o nosso bem, ó Deus, e que possamos sempre ter em mente, ó Deus, que o Senhor é aquele que está ao nosso lado e que nos levanta no momento da dificuldade, da dor, e nos sustenta. Obrigado, ó Deus, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos nesse texto uma passagem muito importante que fala sobre a disciplina. Capítulo 12, no final do versículo 5, diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Duas coisas comuns que podem acontecer quando nós passamos por dificuldades, quando nós somos disciplinados: é desprezar e também se magoar, ficar receoso com a disciplina. No lugar disso, o texto diz: suporte-as, recebendo-as como disciplina. O que o texto quer nos ensinar é exatamente que nós deveríamos olhar mais as dificuldades como disciplina. Os problemas realmente acontecem quando nós vivemos, nesse mundo deserto, esse mundo sem Deus. Mas eles têm como prioridade nos ensinar, nos fortalecer. Nós temos que ter esse entendimento de correção do Senhor para nós. As dificuldades vêm sobre nós como disciplina. Por que não aceitar essa disciplina do Senhor? O texto deixa claro. Nós todos temos pais que nos disciplinaram, que nos ensinaram por um período. E nós atendíamos os nossos pais. Por que não atender o Senhor, que é o nosso Pai espiritual, aquele que nos ensina e aquele que nos fortalece? Ele deixa claro que a disciplina pode parecer algo ruim. Ninguém, quando é disciplinado, no primeiro momento, fica feliz. Aqui diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, parece ser algo para tristeza, mas ela é fortalecimento para nós.
Eu creio que nós já ouvimos muito, né, falar sobre isso, que as dificuldades são fontes de fortalecimento para a nossa vida. E realmente é uma grande realidade. A comparação que eu penso que ser bem ilustrativa para isso é aquela comparação do milho de pipoca que nós falamos já há algumas semanas. O milho de pipoca, ele endurecido pode resistir ao fogo, mas ele mal sabe que aquele fogo vai fazer com que ele se transforme em outra coisa muito melhor. A dureza vai dar lugar à maciez, talvez algo que não é tão bonito vai se transformar em algo mais belo, e com certeza, se desprezarmos as dificuldades, nós seremos como esse milho de pipoca que não quer passar pelo fogo. E a frase aqui diz que esse milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Não há transformação. Não há esse renovar, essa transformação tão necessária para as nossas vidas. Se nós estivermos à procura das facilidades apenas, nós vamos desprezar a disciplina que vem do Senhor. Se nós estivermos prontos, né, para passar pelas dificuldades, nós sabemos que nós seremos vitoriosos e assim nós seremos transformados. No final aqui do nosso texto diz que nós não podemos entender muitas vezes o porquê de certas coisas acontecem. E realmente não é nem sábio perguntar isso. Parece que nós estamos desafiando a Deus. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por quê? Por quê? No momento das dificuldades, devemos buscar em Deus a força para suportá-la, para vencê-la. E às vezes, depois de algum tempo, nós talvez não entendemos o porquê, mas o para quê, né? Depois de um tempo, nós vamos perceber que se não fosse certas coisas, certas dificuldades, nós não seríamos o que somos, não teríamos crescido, não teríamos aprendido, não seríamos realmente melhores para Deus. Então, irmãos, essa mensagem eu gostaria de deixar para nós nessa manhã. Como diz Jó 14:1, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Então é uma palavra talvez não tão animadora, mas o ânimo vem da explicação do Senhor, do que é essa dificuldade que nós passamos. Por pouco tempo passamos por muitas dificuldades, e o texto diz que essas dificuldades, na maior parte, são parte de um plano de Deus em nos ensinar, em nos corrigir, em nos tornar pessoas melhores. Diante disso, nos resta aprender com elas. E como nós falamos, suportar as dificuldades. Resistir no sentido de suportar as dificuldades. E não deixar-se levar por duas coisas comuns no momento da dificuldade, que elas são o desprezo e a mágoa. Não despreze as lutas que estão diante de você, mas lutes diante do Senhor e você vencerá. Não viva magoado, entristecido, desanimado por causa das dificuldades, mas elas também são motivos de gratidão diante de Deus, porque quando a gente passa por elas para o nosso crescimento, a gente pode dizer: eu sou filho de Deus, por isso Ele está cuidando de mim, Ele está se preocupando comigo, e assim eu passo por certas dificuldades. Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, em qualquer angústia.
e é Ele mesmo quem nos sustenta no momento da dificuldade. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa manhã. Sabemos que os caminhos da nossa vida não são todos tão fáceis, não são todos tão simples de ser resolvidos, ó Pai. Mas que possamos enxergar diante do Senhor, ó Pai, diante das dificuldades, enxergar, ó Deus, a Tua mão, ó Deus, nos transformando, nos educando, nos fortalecendo, ó Pai. Deus querido, não nos permita desprezar aquilo que vem do Senhor, ó Pai, como que se não quiséssemos passar pelas dificuldades, como se não dessemos importância para as lutas. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer, ó Deus, para que as tristezas, as decepções da vida não venham colocar em nós uma raiz de amargura, a ponto de nos fazer pessoas infelizes, pessoas altamente ansiosas, mas que elas venham a produzir força em nós, ó Pai. Pai amado, obrigado, ó Deus, por essa manhã, por esse momento de culto, pela aula, ó Deus, que vamos estudar, e que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, ó Deus. Pai amado, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.